Vamos lá, Igor 3K e Galvão Bueno no podcast do Galvão Bueno. É um podcast ou é um talk show? É um talk show, né? Vamos lá, falando como está o Monark, vamos ver. Mas um posicionamento político quase te quebrou. É verdade. Verdade? Verdade. Com tudo que você vê que você quase quebrou. É. Vamos tentar explicar aqui. Teu ex-sócio Monark, você mesmo disse que... O ano é 1994. O Brasil é tetracampeão mundial de futebol. Galvão Bueno, ao lado de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, comemora efusivamente a conquista do 4º título da seleção brasileira após um jejum de 24 anos. Nesse momento, uma brecha no espaço-tempo se abre. É um viajante do tempo. Ele vem do ano de 2023. Ele se aproxima até Galvão Bueno, ainda jovem, com seus óculos gigantes, gritando e fala no seu ouvido. Galvão Bueno, daqui a algumas décadas, você não estará mais na Globo, estará sentado numa cadeira gamer, perguntando para um cidadão que faz podcast o que aconteceu com o Monark. E esse viajante do tempo desaparece. Ninguém entende. Ninguém entende absolutamente nada. Podcast, Monark. Eu saí da Globo, eu sou o Galvão Bueno. Eu jamais me sentarei numa cadeira gamer. Aliás, o que é uma cadeira gamer? O tempo se passa. 10 anos depois. 20 anos depois. 29 anos depois. É 29 anos? Sério, não sei contar. É 29 anos? É 29 anos. 29 anos depois. A previsão acontece. Quando começaram... Meu amigo, inclusive. Seu amigo. O Monark tomou uma posição política no programa que ele falava do Partido Nazista, que deveria... Explica, você vai explicar. Ai, meu Deus. E lá vamos nós! Mais do que polêmico, vocês foram quase cancelados. Não, a gente foi absolutamente cancelado. Mas não existia a palavra cancelado ainda, existia. Já existia a palavra cancelado? Quanto tempo faz? Faz um ano. Ah, então já existia a palavra cancelado. Faz um ano, foi ano passado. E aí vocês foram cancelados. E disse que você quase chegou a fechar o Flow. Cara, a gente teve que rebolar, saber dançar muito bem dançadinho. Cara, quem vive muito esse mundo digital, te acompanha com todos os seus milhões e milhões de seguidores, etc, sabe o que aconteceu, mas pode ter alguém aqui que não sabe o que aconteceu. Explica direitinho. Eu posso dizer tudo o que aconteceu, até porque hoje é muito difícil das pessoas assistirem e tirarem as próprias conclusões, porque a gente tirou esse programa do ar imediatamente. Aí, tanto que, assim, acho que um mês... Qual era o programa? Foi no Flow, foi no programa 545. Foi o Flow. Sim. Flow Raiz. Com o deputado que... Cara, parece que isso faz tanto tempo, né, mano? Parece que faz uns 4 anos. Quanta coisa aconteceu depois disso? Kim Kataguiri e a deputada Tabata Amaral. Nesse programa... Era meio que a gente tava conversando, nós quatro. Mas era um confronto de ideias? Não. Não, a gente tava só conversando. E aí... Não, mas, por exemplo, a deputado, elas tinham o mesmo pensamento? Ou não, pensamentos discordantes. Mas isso que é o mais legal. Não, isso que eu tô dizendo. Era um confronto de ideias. Um confronto de ideologias. Tá. É que assim, a gente meio que jogava um assunto e a gente conversava sobre aquele assunto, uns concordavam, outros discordavam, e a gente ia tentando chegar num lugar. E aí, em certo momento... Uma das, né, porque foi tanto absurdo, o corte original, né, que uma das coisas que mais me irritou foi que, assim, o Kim Kataguiri uma hora falou assim, não, mas tem lá no estatuto do PCdoB que tem que fuzilar os inimigos, uma coisa assim, não lembro. Aí a Tabata do Amaral falou assim, não tem. Ele falou, tem. Aí a Tabata não tem. Ele falou, tem, tá lá, pode ir lá. Aí passou um pouco a Tabata do Amaral, ô Kim, ó, eu olhei aqui no estatuto do PCdoB e não tem, tá aqui, ó. Aí eu peguei, pausei o react. Esse react não tá mais no canal, eu tirei porque eles tiraram o vídeo original. Ficou uma hora só no ar também. Aí eu mesmo fui lá, abri o site do PCdoB, pesquisei, por todas as palavras que ele falou que tinha lá, não tinha. Aí ele falou assim, mas eu não falei isso. A Tabata, como não, Kim? Você acabou de falar que tem. Ele falou, não, eu não falei isso. Aí eu pegava e ficava voltando a parte que ele fala e a parte que ele nega, ele fala. Foi muito engraçado, cara. Se um dia vocês acharem esse corte perdido no YouTube, prestem atenção nisso, tá ligado? Uma hora ele fala, depois ele nega, ele falou o que ele falou, cara. Ah, Deus.
O Monark, ele estava falando sobre liberdade de expressão e como funciona nos Estados Unidos. Porque você sabe que nos Estados Unidos existem partidos neonazistas que não são ilegais. Não partidos, mas grupos. Por que os Estados Unidos é assim, hein, chat? Credo em cruz. Né? Tá, grupos. Grupos. É verdade, desculpa. E aí, ele estava defendendo a liberdade de... Ele falou o seguinte, eu acho que assim como existe um partido comunista no Brasil, poderia existir um partido nazista. Pessoalmente, eu discordo. Eu acho que... Bom, o nazismo, ele tem um problema intrínseco que para existir, precisa matar pessoas. Ele traz um horror na história. Exato. Mas o que ele estava querendo dizer ali era... eu acho que as pessoas poderiam se manifestar como elas quisessem. Ele acredita nisso, tá? Ele acredita na liberdade de expressão irrestrita, como a primeira emenda dos Estados Unidos. Então, o que aconteceu foi as pessoas o taxaram de nazista. E assim, Sabe qual é o problema? Eu entendo o que o Igor tá falando. Não, o Igor não tá passando pano, não. Porque o Monark acredita nisso, chat. Quem acredita nisso é o Monark, não é o Igor. O Monark acredita nessa ideia de liberdade de expressão irrestrita. Né? Calma lá, vamos ser justos aqui. Não façam coisas que não é justo. O Monark acredita nisso. Tá? O Igor não. Mas assim, isso é crime no Brasil. Então não adianta achar. É crime, cara. E, cara, nunca vai deixar de ser crime. Eu espero que não, né? Porque você não vai chegar pra um deputado e falar assim, deputado, você quer transformar... Você quer tirar essa lei aqui que criminaliza o nazismo? Você acha que vai acontecer isso? Né? Ele falou uma coisa que eu discordo, que eu considero ruim e horrível e tal, mas eu sei que o Monark não é nazista. Sei lá também, né? Vai que o cara fala, eu acho que tem que tirar. Hoje em dia, gente, pelo amor de Deus, né? Hoje em dia, né? Mas, galera, é o seguinte, após assistir muito Monark Talks, trouxe aqui pro Congresso um projeto de lei para descriminalizar o nazismo. Olha, periga. Realmente, esquece. Esquece o que eu falei. Inclusive, de novo, citando o Felipe Neto aqui, que foi um cara que o defendeu, porque o que acontece? Cancelá-lo pelo que ele falou é uma coisa, agora transformá-lo em nazista é outra, sabe? E aí o Felipe Neto falou o seguinte, o Monark é burro, ele não sabe se comunicar, ele é isso, ele é aquilo, mas ele não é nazista, tem uma coisa que ele não é nazista. Então, assim, o grande problema, na minha visão, do que aconteceu é que ele se transformou em nazista. E pararam de bater no que aconteceu de verdade e começaram a bater nele por ser nazista, que ele não é, ele nem seria meu sócio se ele fosse nazista. E aí, cara, nesse momento, assim, no dia seguinte, eu tava no Rio, eu ia conversar com o Zico, pelo Flow Sport Clube, e me ligaram do estúdio dizendo que tava tudo desmoronando. A gente tinha perdido... até aquele momento ali, 80% dos patrocínios. Nossa. A gente estava transmitindo o Cariocão. Perdemos o Cariocão também. O Zico me ligou, tava dentro da van. Cara, não vai rolar fazer. Vai rolar. Nossa. E aí eu voltei para São Paulo. E quando eu cheguei lá, a gente já não tinha mais nada. Por avaliação, como ela foi feita, você já explicou o seu ponto de vista. Mas a parada era pesada mesmo. Sim, era pesada. Eu e o Monark e o Jean conversamos algumas vezes sobre o que aconteceu e ele sabe que pegou pesado mesmo, sabe? Ele poderia ter usado qualquer outro exemplo. E aí, por exemplo, se ele fala um partido de extrema direita, teria soado diferente, por exemplo. Ia comunicar a mesma coisa. Tá bom. Cara, no dia seguinte, a gente tinha 97% das nossas receitas não existiam mais. Foi a primeira vez que eu vi... E as contas todas para pagar. Sim, a gente tava construindo o estúdio do Capão Redondo, a gente tinha acabado de fazer um upgrade em alguns equipamentos e tal, então a gente tava em franco crescimento, sabe? E, cara, tudo desapareceu, foi tudo pro espaço, e o Monark, ele saiu do Flow em 24 horas, contratualmente, já não tava mais. Cara, assim, foi a pior crise de reputação que eu já vi, porque o que acontece? A gente foi parar em tudo quanto é lugar da internet,
tudo quanto é portal. A gente foi parar no Jornal Nacional. A gente foi parar no Jornal Nacional de Portugal. A gente foi parar no Jornal Nacional de Israel com legenda. A gente foi parar em tudo quanto é lugar. Isso sem contar pessoal dos portais e da mídia jornalismo mainstream ligando para os nossos convidados, pedindo um posicionamento para meio que tu não vai tirar o episódio do Flow não? E tal. Então assim, a gente teve por volta de 50 episódios removidos do Flow, dos convidados, eles pedindo para tirar das mais diferentes formas. Uma galera me chamou no privado, outra galera fez escarcéu, uma outra galera que surfou com a gente quando a gente estava subindo, depois surfou quando estava descendo. Muita gente apostou. Cara, passado todo esse tempo, quero que vocês tirem um pouco o calor do momento. O que vocês acharam daquele movimento de ir no Twitter pedir pra ele tirar o episódio do ar? O que vocês... Sejam sinceros, eu quero a sinceridade de vocês, eu quero que vocês pensem por vocês mesmos. Não é pra ir porque um ou outro falou. Vocês acharam que tinha que ter feito aquilo? Mas por quê? Chat, assim, ó, sinceramente, não é porque o cara foi num podcast que ele está atrelado à imagem do Monark. Sabe? Cara, o Boulos, ele perdeu o melhor programa dele, aquele programa do Boulos, se você lesse os comentários, cara, você ia... Cara, aquilo... os comentários naquele flow do Boulos eram maravilhosos, cara, da galera, né? Pô, o cara foi lá, deu uma entrevista, e paciência, vai fazer o quê? Né? Aconteceu, você fala... Eu não, até hoje, eu juro por Deus, eu não entendi qual foi disso, tá ligado? Acho que a galera foi entrando sabe? Mas sei lá, eu não julgo, não tô fazendo julgamento moral, assim, mas eu penso na efetividade, né? Eu penso na efetividade. Qual é o ponto, né? Sei lá, cara. Porque assim, o Monark saiu do Flow, ficou o Igor, o podcast segue, né? O podcast segue, o pessoal segue, né? Assim, pô, você tá incomodado? Pô, eu dei uma entrevista pro Monark e agora tá acontecendo isso. O Igor, tudo bom? Pô, é o fulano. Cara, sinto muito pelo que aconteceu com você, mas eu não gostaria de ver a minha imagem relacionada com o Monark. Beleza, né? Mas não sei, sei lá também, chat. Eu vou ficar fazendo julgamento moral, que não é esse meu objetivo. Meu objetivo é a efetividade da coisa, né? É isso que eu queria trazer, essa reflexão. Né? Sei lá, bom. Que o Flow ia acabar. E, cara, a gente teve que se virar para não quebrar. Para você ter uma ideia, hoje 40% do meu custo fixo é para pagar o fato de ter sobrevivido o ano passado, sabe? Tanto que uma semana depois do acontecido, a gente perde a monetização de 7 canais do grupo, o que pra mim até hoje não faz nenhum sentido. Por que caiu a monetização do Flow Sport Clube, que não tinha nada a ver com a história. E, cara, a gente teve que... O meu salário diminuiu 90%, o chefe dos meus líderes diminuiu em 50%, teve gente que trabalhou de graça por um tempo, e isso pra não mandar ninguém embora. E ninguém foi embora. A gente, inclusive, disse pra galera, cara, o momento é esse, vocês estão vendo o que tá acontecendo e vocês são livres pra ir embora se vocês quiserem, ninguém vai ficar chateado e tal. Ninguém foi embora, a galera acreditava mesmo no que a gente tava fazendo, sabe? E o pessoal que tava ali, eles conhecem o Monark, eles sabem que ele não é esse monstro que eu sei que ele parece ser. Ele continua teu sócio? Não. No dia seguinte ele já não era mais meu sócio. Hoje a gente é amigo, porque assim, a galera pensa que eu tenho raiva do Monark pelo que aconteceu, e essa não foi a primeira vez, tá? Ele já tinha arrumado umas polêmicas antes que a gente já tinha perdido patrocínios também. Mas, cara, se a gente não tivesse se encontrado e se juntado pra fazer o Flow lá em 2018, eu não ia ter nem a oportunidade de ter esse problema. Eu não ia estar aqui. Então, eu sinto só gratidão, cara. Eu sei que às vezes para algumas pessoas é difícil de entender, mas eu sinto só gratidão pelo Monark. Parece meio complicado. Agora, vamos ser justos, o Flow só é o Flow por conta do Monark. É ou não é? Foi por causa do Monark. O Flow, ele viralizou por conta das biruleibices do Monark. Cara, é ou não é? Não tô dizendo que é só ele, que se não fosse ele e tal.
Mas aquela Monarca, aquela coisa de Discord, blá, 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 né? O povo ficava com raiva, todo mundo assistia por raiva, ficava por fã, né? É isso. É isso.